O que é a função substantiva do adjetivo? É quando o adjetivo assume o papel do substantivo, ou seja, o adjetivo, ele caracteriza o substantivo. Só que quando ele assume a função do substantivo, ele deixa de ser adjetivo e passa a ser substantivo. Ou seja, ele deixa de caracterizar e passa a nomear. Ele deixa de dar características para um substantivo e passa a dar nome a alguma coisa, alguém, algum lugar, tá? Então, definição. Os adjetivos, né, como eu falei, eles assumem função substantiva quando se refere a uma classe ou a um grupo, sem um substantivo explícito. Por exemplo, os ricos devem ajudar os pobres. Então, nesse caso aqui, rico, né, o homem rico. Rico seria um adjetivo, seria a característica de uma pessoa. Nesse caso, rico está assumindo o lugar do substantivo. Por quê? Normalmente, um adjetivo, ele vai estar acompanhado, né? Usualmente, e claro, se ele dá característica para um substantivo, obviamente ele tem que estar acompanhado de um substantivo. Ele não pode aparecer sozinho. Quando ele aparece sozinho, né, e principalmente antecedido por um artigo, ele deixou de ter função adjetiva e passou a ter função substantiva. Porque, por exemplo, aqui, né, os ricos devem ajudar os pobres. Rico seria adjetivo, por exemplo, o homem rico. A característica do homem é o nome, é substantivo, que é o nome de uma pessoa, e a característica desse homem é ser rico. Então, rico seria adjetivo, né? Então, nesse caso aqui, nesse contexto, nessa frase, quando eu digo os ricos devem ajudar os pobres, eu não tenho a presença de um substantivo acompanhando esse adjetivo. Os ricos, que é o adjetivo, ele vem sozinho e ele vem antecedido pelo artigo masculino plural os. Então, os ricos. Rico deixou de ter a função adjetiva e passou a ter a função substantiva. Ou seja, rico deixou de ser característica de alguém e passou a ser nome, passou a dar nome a alguém ou alguma classe ou algum grupo, tá? Então, por exemplo, quando eu digo os ricos devem ajudar, eu não estou dizendo que um homem rico deve ajudar, eu estou dizendo que a classe de ricos, né, de pessoas ricas, deve ajudar. Então, se é o nome de um grupo, de uma classe, de alguma coisa, então agora não é mais adjetivo, assumiu a forma substantiva. Então, essa é a função substantiva do adjetivo, quando ele deixa de atuar, dando característica para um substantivo e passa a atuar como nome.